Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está começando as atividades não presenciais, de acordo com o decreto que saiu no dia 1 de abril. Essa aula, pessoal, ela visa trabalhar o conceito de paisagem para as turmas do primeiro ano da Escola Estelita Timóteo, ok? Em primeiro lugar, o que é paisagem dentro do conceito de geografia? Paisagem é o conjunto de elementos naturais e humanos abarcados pelos sentidos, e no qual se manifesta a complexa interação entre natureza e sociedade, sendo, portanto, fruto de valores e da cultura de diversos povos ao longo da história. Em outras palavras, pessoal, paisagem é tudo aquilo, dentro da geografia, é aquilo que pode ser criado ou não a partir da ação da sociedade, ok? Existem, na verdade, dois tipos de paisagem. As paisagens naturais, que são aquelas formadas por aspectos geológicos, ou seja, elementos da própria natureza, tais como formação geológica, clima, relevo, hidrografia, tipos de solo e vegetação. Eu trouxe aqui algumas imagens, pessoal, para a gente ter uma noção do que é isso. A primeira imagem aqui, ela se refere à formação geológica. Na verdade, a paisagem ela é moldada a partir de aspectos da própria natureza, aspectos que podem vir do seu próprio interior, tais como terremotos, erupções vulcânicas. Esses são modeladores de paisagem. Eles podem tanto formar ilhas, como podem destruir, podem pressionar montes a crescerem. São os elementos internos da natureza. A gente vê também, pessoal, a questão do relevo. Por exemplo, eu botei aqui o clima, quer dizer, a gente vê aqui, por exemplo, um clima frio, típico de regiões montanhosas. Mas existem outros tipos de clima, de acordo com a posição da região em relação aos meridianos, em relação às linhas imaginárias, como linha do Equador, Trópico de Capricórnio, de Câncer, ou então círculos polares Ártico e Antártico. O clima da região também será moldado de acordo com isso. Existia aqui também a questão do relevo. Por exemplo, existem diversos relevos que podem definir uma paisagem, tais como picos, geleiras, cordilheiras, rios, colinas, planícies, erosão, estuário, vale, cachoeira, cânion, planalto, lagos, o mar, falésias, ilhas. Ou seja, todos esses elementos aí são elementos do relevo, que também definem uma paisagem. Aspectos hidrográficos, como quantidade de chuvas, cachoeiras e rios, esses também, pessoal, são de bastante importância para definir uma paisagem. O solo também, o tipo do solo, o tempo da formação daquele solo, se ele é mais rico em nutrientes, se não, se é mais rochoso. Aqui a gente vê também a vegetação, pessoal. Botei aqui uma vegetação típica da nossa região, mas dependendo da localidade do planeta, também essa vegetação vai ser alterada. Ok? Esses aqui, pessoal, são elementos que definem paisagens naturais. Podem ver que a maioria das imagens que eu trouxe aqui, elas não possuem interferência humana. Ok? São paisagens onde a própria natureza, a partir desses elementos que a gente citou, ela foi modelada, porém não há nenhuma ação humana nessas regiões, ok? Em contrapartida, paisagens humanizadas ou antrópicas são aquelas resultantes das diversas interações que as sociedades humanas têm com a superfície terrestre ao longo do tempo. Por exemplo, a gente vai ver aqui, por exemplo, a natureza, mas a gente percebe que aqui nessa região que existe uma certa natureza, existem fontes, existem praças, lagos e existe uma série de construções ao redor. Isto aqui não é uma paisagem natural. Isso é uma paisagem humanizada. Por quê? Porque até a própria natureza que está presente na imagem, na paisagem, ela também sofreu interferência humana.
A natureza por si própria ela não faria praças, fontes, lagos assim com concreto ao redor. Isso é interação humana. Na verdade, isso é uma paisagem humanizada. Então, paisagem natural seria basicamente todas aquelas paisagens onde o ser humano não interferiu ainda ou não está interferindo. Em contrapartida, paisagens humanizadas foram aquelas que são moldadas pela ação humana. Por exemplo, a gente vê aqui ao fundo uma formação geológica do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Mas a gente vê que aqui a gente não pode considerar uma paisagem natural. Por quê? Porque existem diversas construções, existem bondinhos que a natureza não criou, na verdade o ser humano foi que introduziu. A gente vê a abertura de estradas. A gente vê, por exemplo, aqui outra paisagem humanizada, que é o túnel Cascavel. Nós, seres humanos, construímos estradas e abrimos fissuras ou aberturas dentro das montanhas, das serras, para que possamos passar com os veículos. A própria natureza não abre isso espontaneamente. Nós, seres humanos, é que transformamos essa paisagem. A agricultura também é uma forte referência à interferência humana. Por exemplo, aqui a gente vê a natureza, né? Mas aqui a gente vê o quê? Uma doutrinação, ou seja, uma manipulação humana no tipo, o quê? De crescimento de plantas, de herbívia, não. Na questão dos vegetais que estão sendo plantados, a questão da irrigação, isso é uma interferência humana. A gente vê também, por exemplo, os seres humanos interferindo o quê? Até na construção. Se você for pegar, por exemplo, Dubai, você vai perceber que lá em Dubai, ou então até na própria China, as sociedades humanas estão o quê? Construindo ilhas artificiais. Ilhas que a natureza não formou, mas as sociedades humanas começaram a captar terra do fundo do mar para poder formar o quê? As ilhas, que pela natureza só seriam formadas a partir de erupções vulcânicas ou terremotos. Ok? Então, basicamente, pessoal, essa videoaula, ela visa explicar um pouco sobre as diferenças entre paisagem natural e paisagem humanizada. Desde já agradeço a atenção de vocês e desejo a todos bons estudos.